Caros espectadores da tragédia humana. Um plano arquitetado nas sombras, como uma serpente que se esconde entre as folhas secas, esperando o momento certo para atacar. Eles acham que podem controlar a tempestade que criaram, mas mal sabem que a própria tempestade é um monstro que não conhece limites. É uma dança macabra, onde os passos são dados por mãos invisíveis, e o ritmo é ditado pela ambição desmedida. O Coringa, o palhaço triste, o arquétipo do caos, observa tudo isso com um sorriso sarcástico, porque a ironia é a única amiga que nunca o abandonou. Na busca desenfreada pelo poder, eles se tornaram marionetes de suas próprias ambições. A mente humana é um labirinto complicado, e aqueles que acreditam ter o controle, na verdade, são os perdidos. O orgulho, essa chama ardente que consome tudo ao seu redor, é o combustível que alimenta a queda. O que eles não percebem aqui, na ânsia de derrubar o Coringa, cavaram suas próprias sepulturas, e agora, a tempestade que planejaram para eles se transforma em um furacão que engole suas almas. A solidão é uma sombra constante, um eco distante que ressoa no coração dos que se deixaram seduzir pela ambição. Nessa busca insana por poder, eles se tornaram prisioneiros de suas próprias criações. O Coringa, por outro lado, conheceu a solidão como uma velha amiga. Na escuridão, ele encontrou a força que muitos temem. Com cada risada que ecoa em meio ao caos, ele transforma a dor em arte, enquanto os conspiradores se afundam nas suas armadilhas. A tempestade não é apenas um fenômeno natural, é um símbolo da própria condição humana. Eles pensaram que poderiam usá-la como arma, mas a própria natureza os devolve ao ponto de partida. O destino tem um jeito peculiar de se vingar, e a ironia do universo é que aqueles que tentam manipular as correntes do tempo acabam sendo arrastados por elas. O Coringa observa, um espectador em um palco de tragédias, enquanto aqueles que tramaram sua queda se veem encurralados pela tempestade que criaram. A vida é um jogo de xadrez onde as peças se movem de acordo com a vontade do destino. E quando a ambição cega os olhos, as peças se tornam armas de autodestruição. Eles acreditam que podem escrever a própria história, mas a verdade é que a história já está escrita nas estrelas, e eles são meros atores em um drama cósmico. O Coringa, com seu olhar penetrante, vê além das máscaras que vestem, reconhece a fragilidade que habita em cada um deles. O vazio que eles tentam preencher com poder se torna um abismo, e a queda é tão amarga quanto um veneno. E assim, a tempestade se forma, um redemoinho de emoções e consequências. Os criadores, agora vítimas de suas próprias invenções, se veem perdidos em meio ao caos. A justiça do tempo não é uma entidade benevolente, mas uma força implacável que revela as verdades ocultas. O Coringa sorri, pois sabe que a verdadeira força se encontra na escuridão, onde a luz é apenas uma ilusão passageira. E quando a tempestade finalmente se acalma, aqueles que tentaram derrubá-lo perceberão que foram engolidos por suas próprias ambições. No final, o destino implacável não faz distinção entre o Criador e a criação. A tempestade que deveria destruí-lo agora é uma força que os devora. E assim, o palhaço triste, que ri enquanto os outros choram, se torna a personificação da ironia cruel do universo. A solidão e o caos se entrelaçam, e, no silêncio que se segue, resta apenas a verdade nua e crua. O poder tem um preço, e o tempo sempre cobra sua dívida. A solidão é um abismo profundo, onde a luz mal toca a superfície. É um lugar onde os ecos do riso se transformam em sussurros tristes, e a presença de outros se torna um fantasma que assombra o coração. Quando a ambição se torna o único companheiro, o vazio se instala como um visitante indesejado. Eles, os arquitetos da ruína, não percebem que cada passo em direção ao poder é um chamado à solidão, uma dança no escuro que os deixa mais isolados a cada movimento. Enquanto eles se perdem nas tramas de suas próprias maquinações, o Coringa se ergue como um farol no meio dessa escuridão. Para ele, a solidão não é uma maldição, mas uma força. Como um artista que pinta com as cores da dor e da desilusão, ele transforma o tormento em criatividade. A dor é sua palheta, e o caos é o quadro em que ele expressa sua essência. No fundo do poço, onde muitos se afundam, ele encontra um terreno fértil para florescer.
A solidão, longe de ser um peso, se torna a sua aliada mais poderosa. O silêncio que rodeia o Coringa é um campo onde ele planta as sementes de sua resiliência. O mundo pode tentar derrubá-lo, mas na solidão, ele se fortalece. Cada risada que ecoa em meio ao desespero é um lembrete de que ele não precisa da aprovação dos outros para existir. Aqueles que tentam silenciá-lo acabam por revelar suas próprias fraquezas, enquanto ele, como um palhaço em um espetáculo trágico, transforma a dor em sua arte. Refletir sobre a solidão é um convite à introspecção. O que fazemos em nome da ambição? A busca desenfreada por poder e reconhecimento pode nos levar a um estado de isolamento tão profundo que a única companhia que resta é a de nossas próprias sombras. O Coringa observa com um sorriso sardônico, porque sabe que a verdadeira força não está em dominar, mas em aceitar a própria vulnerabilidade. Ele compreende que a solidão é um estado de espírito, uma escolha consciente de se afastar da superficialidade que consome os outros. O crescimento pessoal, em meio ao caos, é um processo doloroso, mas necessário. Olhar para dentro e reconhecer as próprias falhas é um ato de coragem que poucos se atrevem a realizar. Enquanto os conspiradores se afundam em suas armadilhas de ambição, o Coringa se ergue como um símbolo de resistência. Ele se recusa a ser definido pelas circunstâncias, transformando a solidão em uma armadura que o protege das flechas envenenadas da traição. A solidão traz consigo uma clareza que poucos conseguem enxergar. No fundo do abismo, o Coringa descobre verdades que a maioria prefere ignorar. O poder é efêmero, e aqueles que se apoiam nele estão sempre à beira do colapso. Quando a tempestade finalmente se acalma, e a poeira assenta, o que resta? A reflexão se torna a ferramenta que permite ao Coringa discernir as lições escondidas das sombras. O que os outros veem como fraqueza é, na verdade, uma fonte de sabedoria. A solidão molda o caráter, e o Coringa é a prova viva disso. Ele não se esconde do vazio, ele dança com ele. E enquanto os outros tremem diante do que não compreendem, ele se torna um maestro de sua própria sinfonia, criando melodias a partir do caos. A solidão é, portanto, uma oportunidade disfarçada, um momento em que as máscaras caem e a verdade brilha intensamente. Assim, a jornada do Coringa é uma exploração da solidão, não como um fardo, mas como um caminho para o autoconhecimento. Em um mundo que busca companhia a qualquer custo, ele se ergue como um farol na escuridão, mostrando que é na solidão que se encontra a verdadeira força. Os que se perderam em suas ambições verão que, no final das contas, a solidão é a única certeza em um mundo repleto de incertezas. E quando o caos se estabelece, aqueles que permanecerem firmes em sua solidão descobrirão que, na verdade, é lá que reside o poder mais profundo e duradouro. O caos é como uma tempestade em um mar revolto, onde as ondas se erguem e se quebram com fúria, arrastando tudo o que encontram pelo caminho. É um cenário onde a ordem é um mero sonho, e a luta pela sobrevivência se torna a única música que se escuta. Para muitos, o caos é um inimigo aterrorizante, mas para o Coringa, ele é uma tela em branco, uma oportunidade de criar algo novo e extraordinário. Nesse ambiente de desordem, ele não se afunda, ele flutua, como um barco à deriva que encontrou seu lar nas águas turbulentas. O Coringa é um artista do caos, um maestro que rege uma orquestra de desespero. Enquanto outros se desesperam, ele dança, transformando a confusão em um espetáculo de cores vibrantes. Cada risada que escapa de seus lábios é uma nota na sinfonia do absurdo, uma declaração de que o caos não é algo a ser temido, mas sim abraçado. Ele entende que, dentro dessa desordem, reside uma força primordial, uma força que quebra as correntes da mediocridade e lidera a criatividade latente que todos possuem, mas poucos conseguem acessar. Nesse jogo de xadrez insano, os peões que se lançam na batalha do poder são frequentemente os primeiros a sucumbir. Cada movimento, cada manobra, é uma dança em um campo minado onde a ambição se transforma em destruição. Mas o Coringa observa, como um espectador de um teatro trágico, reconhecendo que a verdadeira arte está em saber como prosperar onde outros falham. Ele se alimenta do caos, suga sua essência como um vampiro que não teme a escuridão, mas a acolhe com um sorriso.
A relação entre o caos e a criatividade é uma conexão intrínseca e poderosa. Os que se atrevem a mergulhar nas profundezas do desespero descobrem que, lá embaixo, há uma beleza crua e inexplorada. O Coringa explora essa beleza, transformando cada gota de dor em uma obra-prima de expressão. Ele pinta com os tons da tristeza e da raiva, e suas criações são reflexos de um mundo que se recusa a ver além da superfície. Enquanto os outros se perdem em suas ambições, ele encontra liberdade na falta de controle, no não saber o que vem a seguir. O caos, portanto, não é um mero acidente, é um estado natural das coisas. A realidade é uma ebulição constante, e aqueles que se agarram à ideia de ordem e controle estão condenados a se frustrar. O Coringa, no entanto, sabe que cada reviravolta, cada desvio inesperado, é uma oportunidade disfarçada. Ele se torna um navegante habilidoso nesse mar revolto, um viajante que não teme a tempestade, mas a busca como um amigo perdido. E assim, na confusão do mundo, o Coringa se revela como um ícone da resistência. Ele não se deixa levar pelas correntes da mediocridade, pelo contrário, ele as quebra, uma a uma. Os outros podem ver o caos como um fardo, mas para ele, é uma fonte de poder ilimitado. Ele se levanta das cinzas de suas próprias desilusões, não como um mártir, mas como um triunfador, desafiando aqueles que tentam impor suas regras e limites. O tempo, com sua justiça implacável, revela que o caos é, na verdade, o solo fértil do qual floresce a verdadeira força. Aqueles que se atrevem a abraçar esse estado incontrolável da vida descobrem que, mesmo nas noites mais escuras, há uma luz que brilha, uma luz que vem da liberdade de ser quem realmente são. O Coringa, com seu sorriso enigmático, é a personificação dessa revelação. Ele é o próprio caos, a resposta irônica de um mundo que se recusa a se conformar. O que resta, então, quando o caos se dissipa? Apenas a verdade nua e crua, exposta sem máscaras. E nessa verdade, o Coringa encontra seu propósito. Ele não busca a citação, não deseja ser compreendido. Ele é o arauto da desordem, o portador da sabedoria que nasce nas sombras. Na dança do caos, ele se ergue, não como um herói, mas como um anti-herói que entendeu que a verdadeira força não reside no controle, mas na aceitação do que é. As consequências, essas sombras que dançam silenciosas atrás de cada escolha que fazemos. Elas são como serpentes, deslizando pela grama alta, prontas para atacar a qualquer momento. A vida é um jogo de xadrez, onde cada movimento, cada estratégia, pode resultar em vitória ou em uma queda vertiginosa. Aqueles que se deixam levar pelo orgulho e pela ambição muitas vezes não percebem que suas ações são como pedras lançadas em um lago tranquilo. A cada impacto, as ondas se espalham, e o que parecia um simples gesto se transforma em uma tempestade de repercussões. Os conspiradores, com suas mentes envenenadas pela vaidade, tramaram a queda do Coringa, acreditando que poderiam manipulá-lo como um peão em seu tabuleiro. Mas não perceberam que o jogo é mais complexo do que suas mentes limitadas podiam imaginar. A ambição é uma lâmina afiada, que corta com precisão, mas que também pode se voltar contra o portador. Assim, eles se lançaram na dança da destruição, e a música que tocaram se transformou em um lamento, ecoando como um canto fúnebre em um salão vazio. O ciclo vicioso de ações e consequências é implacável. Cada escolha é uma semente plantada no solo do destino, e o que brota a partir dela é muitas vezes inesperado. O Coringa, em sua sabedoria distorcida, entende que a vida não é uma linha reta, é um labirinto de decisões onde cada caminho escolhido abre novas portas, mas também fecha outras. É aqui que reside a verdadeira tragédia dos que se deixam levar pela ambição desmedida. Eles se tornam prisioneiros de suas próprias armadilhas, incapazes de enxergar além do horizonte que eles mesmos ergueram. É fácil ver os outros caírem, é fácil rir da queda dos arrogantes. Mas a verdade é que a arrogância é um veneno que corrói de dentro para fora. O Coringa observa os que tentaram derrubá-lo e percebe que suas ambições eram como castelos de cartas, elevados com tanto cuidado, mas que desmoronam com um simples toque. Eles dançam na beira do abismo, sem perceber que cada passo em falso é uma descida mais profunda na escuridão.
O orgulho cega, e enquanto eles se regozijam em sua suposta superioridade, o tempo, implacável e paciente, aguarda. E quando o tempo finalmente se manifesta, ele traz consigo a justiça que muitos temem. O Coringa, em seu canto sombrio, sorri ao ver os que conspiraram contra ele se perderem em suas próprias tramas. Eles se tornaram vítimas de sua própria ambição, esmagados sob o peso de escolhas mal feitas. A ironia é uma artista cruel, e ela se diverte desenhando os contornos da tragédia de seus personagens favoritos. A queda desses vaidosos é um espetáculo, uma peça que se desenrola diante dos olhos do anti-herói, que, com um riso sardônico, observa cada ato de sua própria tragédia se desenrolar. Enquanto as consequências se acumulam, o Coringa se ergue como espectador que sempre foi, aplaudindo a desgraça alheia com um sorriso que mistura alegria e tristeza. Ele sabe que cada ação tem um preço e que, no final, todos são devedores de suas escolhas. A ambição, essa chama ardente, consome aqueles que não a controlam. E o que resta quando a fumaça se dissipa? Apenas o eco de risadas perdidas e o silêncio pesado da reflexão. Reconhecer o impacto de nossas ações é um passo doloroso, mas necessário. O Coringa, em sua solidão, reflete sobre suas próprias decisões, e assim como ele, todos são convidados a olhar para dentro. O que fazemos em nome da ambição? O que estamos dispostos a sacrificar para alcançar nossos objetivos? Essas perguntas ressoam como um tambor distante, lembrando-nos de que a verdadeira força não está na busca desenfreada pelo poder, mas da capacidade de aprender com os erros e de se erguer novamente, mais forte e mais sábio. O anti-herói que muitos temem é, na verdade, um espelho que reflete as falhas e as fraquezas de uma sociedade que se esqueceu do significado de responsabilidade. As escolhas têm um peso, e o Coringa, com sua risada inquietante, nos lembra que a verdadeira justiça não vem de fora, mas sim do reconhecimento de que somos os arquitetos de nosso próprio destino. Cada ato, cada movimento, é uma peça do quebra-cabeça que compõe a nossa existência, e cabe a nós decidir se seremos os criadores ou as vítimas de nossas próprias criações. O tempo, esse juiz silencioso, observa tudo de sua posição elevada, como um ancião que não se apressa em emitir seu veredito. Ele caminha entre as sombras, aguarda pacientemente as consequências, e quando se faz presente, traz consigo uma verdade imutável. O que é feito nas trevas sempre encontrará a luz. Os conspiradores que tramaram a queda do Coringa, com suas mentes envenenadas pelo desejo de poder, não perceberam que o tempo é um artista que esculpe as verdades mais profundas com cada batida de seu martelo. Eles dançaram na corda bamba da ambição, e agora, ao olhar para baixo, encontram o abismo que eles mesmos cavaram. O destino é uma máquina implacável, e o tempo, a engrenagem que a faz girar. Ele não se importa com a pressa dos homens, não se ofende com sua arrogância. A cada segundo que passa, as escolhas feitas se acumulam como folhas secas em um outono eterno. O Coringa observa do seu canto obscuro, rindo enquanto os que tentaram derrubá-lo se veem presos em suas próprias armadilhas, feitas de mentiras e ilusões. Eles pensaram que poderiam manipular o destino, mas é o próprio destino que os manipula agora. Cada um deles, em sua busca insaciável por poder, esqueceu que o tempo é o verdadeiro senhor das consequências. Eles se tornaram escravos de suas escolhas, perdidos em um labirinto onde cada esquina revela um novo tormento. O Coringa sorri, pois a ironia do tempo é a mais bela de todas as comédias. Vemos se perderem nas sombras que criaram um espetáculo digno de aplausos. Eles, que uma vez se sentiram invulneráveis, agora estão cercados por uma tempestade de suas próprias criações. A justiça que o tempo traz não é gentil. É severa e implacável, como um inverno rigoroso que não perdoa os despreparados. O Coringa sabe que a vida não é apenas um jogo de sombras, é uma batalha constante entre luz e escuridão. Aqueles que tentaram derrubá-lo não perceberam que a queda é inevitável para quem se lança de um precipício de arrogância. O tempo, com sua sabedoria inabalável, transforma a ambição desenfreada em cinzas, e as cinzas, finalmente, revelam a verdade oculta. O Coringa, em sua solidão,
Contempla os destroços das escolhas alheias e reflete sobre sua própria trajetória. Ele sabe que o verdadeiro poder reside na capacidade de reconhecer a própria fragilidade. O tempo não apenas expõe as fraquezas dos outros, mas também as nossas. Cada ação, cada movimento, é uma marca deixada na pele do destino, e o Coringa observa como as feridas se abrem e se curam novamente, formando cicatrizes que contam histórias de dor e redenção. Enquanto a poeira do passado se assenta, o anti-herói percebe que cada um é responsável por sua própria jornada. O tempo é um aliado dos que aceitam suas limitações e um carrasco dos que se entregam ao orgulho. O Coringa, com seu olhar penetrante, nos lembra que, no fundo, todos somos marionetes de nossas próprias escolhas. A tragédia dos ambiciosos é que, na busca pela grandeza, eles se esquecem de que o verdadeiro triunfo está em abraçar a vulnerabilidade. As consequências das escolhas são inescapáveis, e o Coringa sabe que, ao final, todos nós somos atores em um teatro sombrio, onde o tempo é um narrador que nunca se cala. Ele observa aqueles que caem, aqueles que se levantam, e entende que a verdadeira força não reside em evitar a queda, mas sim em se levantar e dançar entre as sombras. O eco das risadas perdidas se mistura com as lágrimas que caem, e nesse som dissonante, o Coringa encontra uma melodia. O tempo, com sua justiça implacável, não se apressa, mas também não se esquece. Cada um de nós, em algum momento, enfrentará o espelho da verdade. E quando isso acontecer, cabe a nós decidir se olharemos para o reflexo ou desviaremos o olhar. O Coringa sabe que, na escuridão, a sabedoria aguarda pacientemente, pronta para nos guiar através dos labirintos que nós mesmos construímos. A solidão, essa amante traiçoeira, se estende como um manto de sombras sobre aqueles que ousam brincar com o destino. Ela não é uma presença silenciosa, é um grito estridente que ecoa nas cavernas da mente. Aqueles que buscam o poder sem considerar as consequências rapidamente se tornam prisioneiros de sua própria ambição, e a solidão, como uma serpente, envolve-os lentamente, sufocando qualquer vestígio de companhia que um dia puderam ter. O vazio se torna seu único consolo, um eco de risadas que nunca mais ressoarão. O Coringa, em sua dança macabra com a solidão, aprende a transformá-la em força. O que para muitos é um fardo, ele transforma em uma armadura. Nessa escuridão, ele encontra seu verdadeiro eu, longe das máscaras que a sociedade impõe. Cada momento de dor e desespero se transforma em combustível, alimentando seu espírito rebelde. Ele observa como os outros se afundam na autocomiseração, enquanto ele ergue suas mãos manchadas de cinza, moldando a solidão em uma lâmina afiada. A solidão não é sua inimiga, é sua aliada, a fonte de sua resiliência. Refletindo sobre as sombras que o cercam, o Coringa percebe que a solidão é um caminho solene para o crescimento pessoal. No caos que o mundo oferece, ele encontra um espaço fértil para florescer. Cada erro, cada desilusão, se transforma em lições que o moldam, cada lágrima derramada se torna uma gota de sabedoria. Enquanto os conspiradores que tramaram sua queda se afundam em suas próprias tramas, ele levanta-se das cinzas, um fênix que renasce de uma solidão que, para muitos, seria insuportável. O convite à reflexão é severo, e o Coringa, com seu olhar penetrante, nos força a encarar as verdades que preferiríamos ignorar. O que fazemos em nome da ambição? Quantas almas perdemos na busca insaciável por poder? A solidão se torna um espelho, refletindo não apenas nossas fraquezas, mas também nossas forças. Um anti-herói percebe que o verdadeiro desafio não é evitar a solidão, mas aceitá-la e aprender a dançar com ela. Cada passo nessa dança é uma afirmação de que a vida é feita de escolhas, e cada escolha traz consigo uma consequência. A análise das próprias ações e suas implicações se torna uma jornada necessária. O Coringa não se furta a encarar seus erros, ao contrário, ele os abraça. Cada erro é uma marca em seu corpo, uma história que merece ser contada. O tempo, esse juiz implacável, não perdoa os descuidos, e ele sabe que, para encontrar a força verdadeira, é preciso olhar nos olhos do passado e reconhecer a dor. Essa dor, longe de ser um estigma, é um símbolo de sobrevivência. É o que o diferencia dos que caem na armadilha da arrogância.
O reconhecimento dos erros é um ato de coragem. O Coringa se ergue, não como um mártir, mas como um gladiador em uma arena de sombras. Ele sabe que não é apenas a ambição que destrói, é a recusa em aprender com o que nos fere. Um anti-herói observa aqueles que se perdem no labirinto de suas próprias criações, e ele sorri, pois entende que a verdadeira força não reside na invulnerabilidade, mas na capacidade de se levantar após cada queda. Enquanto a solidão se torna um espaço de introspecção, o Coringa se transforma em um alquimista das emoções. Ele pega a dor e a solidão, e as mistura com sua essência caótica, criando algo novo e poderoso. A jornada sombria que ele percorre não é apenas sobre sobreviver, mas sobre florescer nas adversidades. E, assim, ele se torna não apenas um sobrevivente, mas um mestre das sombras, um artista que pinta seu destino com as cores da luta e da resiliência. A verdade, nas sombras, revela-se como uma luz tênue, mas poderosa. O Coringa, em sua solidão, descobre que a sabedoria não é um luxo, mas uma necessidade. E essa sabedoria, forjada nas chamas da ambição e da solidão, é o que o torna verdadeiramente invencível. Ele não se esconde da escuridão, mas a abraça, sabendo que, afinal, é nas sombras que encontramos a verdadeira essência do que somos. A verdade se esconde nas sombras, como uma serpente silenciosa espreita, pronta para atacar. É um lugar onde a luz hesita em entrar, onde a ambição desmedida e a vaidade se tornam os pilares do fracasso. Aqueles que se atrevem a dançar com o poder, sem respeitar suas regras cruéis, acabam se perdendo na escuridão que criaram. O Coringa observa tudo isso, um espectador cínico em um espetáculo de tragédias humanas. A verdade não é gentil, é um golpe brutal, um soco no estômago que revela a fragilidade daqueles que acreditam estar acima do bem e do mal. O sofrimento, essa dor pungente, é um portal para a autodescoberta. Cada lágrima derramada, cada grito sufocado, é um passo em direção à verdadeira força. O Coringa se vê cercado por fantasmas de suas próprias escolhas, e ao encarar essas assombrações, ele encontra um reflexo distorcido de si mesmo. Ele entende que a dor não é apenas um fardo, mas uma professora implacável que traz lições cruéis, mas necessárias. No fundo do abismo, ele descobre não apenas a força que vem da escuridão, mas também a sabedoria que emerge das cinzas de suas próprias falhas. Olhar para as sombras é um ato de coragem. É preciso um coração valente para encarar o que muitos preferem ignorar. Os conspiradores que tramaram sua ruína agora se debatem em suas próprias redes, sufocados pela ambição que um dia os elevou. O Coringa ri disso, não por maldade, mas pela ironia amarga de que, quanto mais se esforçam para escapar, mais presos ficam. O tempo, esse juiz implacável, observa com desdém, revelando verdades que estavam escondidas sob camadas de hipocrisia e vaidade. A cada dia que passa, as máscaras caem, e aqueles que se achavam invulneráveis se tornam meras sombras de si mesmos. A jornada sombria do Coringa não é apenas sobre sobrevivência, é uma busca por significado em meio ao caos. Enquanto os outros se afundam em suas próprias armadilhas, ele emerge como um maestro das sombras, orquestrando sua própria sinfonia de desespero e resiliência. Cada nota dissonante é uma declaração de que a vida não é feita de perfeição, mas de falhas e recomeços. Ele abraça o caos que o rodeia, transformando-o em algo belo e aterrador, uma obra-prima de dor e triunfo. Em meio a tudo isso, a verdade se revela como uma luz tênue, mas imbatível. O Coringa sabe que não é a ausência de dor que define sua força, mas a capacidade de enfrentar essa dor e sair mais forte. Ele se recusa a ser moldado pela vontade dos outros, em vez disso, ele se torna o escultor de seu próprio destino. E assim, ele se ergue, não como um mártir, mas como um guerreiro que aprendeu a dançar com os fantasmas que o cercam. O sofrimento, longe de ser um obstáculo, se transforma em um caminho iluminado por verdades dolorosas. Cada cicatriz em seu corpo é um testemunho de sua batalha, um lembrete de que ele é um sobrevivente e um conquistador das sombras. A sabedoria que ele adquire nesse processo é uma lâmina afiada, uma ferramenta que o permite cortar as amarras que o prendem a um passado de fraquezas.
A jornada do Coringa é um convite a todos que se atrevem a olhar para dentro. O que fazemos em nome da ambição? Quais verdades escondemos sob camadas de orgulho e ego? A resposta não é fácil, mas é necessária. Ele se torna uma voz nas sombras, sussurrando verdades que muitos temem ouvir. A força que emerge da escuridão não é apenas uma questão de sobrevivência, é um chamado à ação, um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, há luz a ser encontrada. E assim, o Coringa se torna não apenas um anti-herói, mas um farol para aqueles que se perderam em suas próprias trevas. A verdade, embora dolorosa, é libertadora. E ao abraçá-la, ele transforma a sua jornada sombria em uma ode à força que surge das sombras. Cada passo dado em direção à luz é um grito de rebeldia contra aqueles que pensaram que poderiam apagá-lo. O Coringa é a prova viva de que, na escuridão, encontramos não apenas dor, mas também a mais pura e verdadeira força. Se você também acredita que a verdadeira força surge das sombras, compartilhe esta mensagem e inspire outros a encarar suas próprias verdades. Deixe seu comentário sobre como um momento de dor te transformou em um guerreiro, e inscreva-se no canal para mais reflexões sombrias e poderosas como esta. Lembre-se, na escuridão, encontramos não apenas a dor, mas a nossa verdadeira essência. Não se afaste, abrace o caos e torne-se o arquétipo da resiliência.